Muito obrigado, bom dia. É um gosto estar aqui, agradecer o convite, cumprimentar a Dean da escola, a professora Fátima Carioca, o engenheiro Ramalho Fontes, o presidente da Alumni, o engenheiro José Luís Simões e no fundo, os colegas e convidados. O tema que me foi colocado, e a parte da apresentação tem que descontar no tempo total, não é? Porque foi demasiado longa, mas o tema que me foi colocado foi um propósito coletivo. Enfim, no fundo, refletirmos um pouco, em termos de contexto, mais além do que aquilo que é a nossa vida mais imediata e a nossa forma de encarar os problemas do dia-a-dia. Um propósito, todos nós sabemos o que é propósito, vem da palavra latina propósito, ou seja, no fundo, o sentido, a intenção. Nós costumamos associar, muitas das vezes, propósito a desígnio. O propósito, por exemplo, de um ser humano é o sentido que dá à sua vida. O propósito coletivo nós associamos à parte de um país ou associamos às organizações, a um conjunto de pessoas. E, por exemplo, a professora Fátima Carioca dizia que, numa entrevista recente na Forbes, dizia que o propósito de uma família ou de uma pessoa era, no fundo, nascer bem, no sentido de ser feliz e poder ter os seus filhos, a sua família viver bem e também ter umas boas condições de vida que pudesse falecer bem. Portanto, temos várias questões e várias possibilidades de propósitos. Quando nós falamos em propósito, pensamos em coisas, de facto, que nos transcendem um pouco. E de facto, Portugal, estamos sempre a falar qual é o nosso propósito, não é? E falamos que o nosso propósito ou é o mar, que o nosso grande propósito foi as descobertas, mas quer dizer, de facto, independentemente destas questões, vale a pena nós refletirmos, por exemplo, porque é que um dos propósitos de Portugal foi e tem que continuar a ser voltar-se para fora. O propósito de Portugal, quando foi para as descobertas, foi, entre outras coisas, várias razões, mas para nós podermos manter a nossa independência enquanto país. Ou seja, não tínhamos qualquer possibilidade de ter qualquer independência da Espanha, não tivéssemos nós saído. E, portanto, foi um propósito muito claro, não é? Ou seja, foi um desígnio de manter a independência nacional. Nós hoje falamos que temos que ter um novo propósito e interrogamos-nos muito. E, por exemplo, voltando a essa questão onde tivemos sucesso, não é? Que as descobertas, que está no imaginário de todos nós, mas foi uma realidade concreta, felizmente. É uma questão em que o imaginário e a realidade basicamente coincidem. Nós hoje falamos que o nosso propósito é, de facto, podermos ser um polo de relações, e um polo de relações que crie valor. E, portanto, no fundo, da mesma maneira que nessa altura nas descobertas Portugal conseguiu o que conseguiu, porque conseguiu atrair um conjunto de saberes, de cartógrafos, de matemáticos, de astrónomos, etc. Quer dizer, no fundo, hoje o que falamos é que, se calhar, um dos novos propósitos de Portugal tem que ser, outra vez, juntar vários saberes e, obviamente, penso que é claro para todos que não há qualquer hipótese de nos fecharmos à imigração ou qualquer outra coisa. A única questão que podemos discutir é em que termos é que ela é feita e em que quantidade é que ela é feita e que saberes é que podemos atrair para esta nova questão. E, portanto, tentando focar um pouco esta questão do propósito, nós temos vários estudos. Este é um estudo que saiu há 2 anos. Temos outro estudo da Gulbenkian, que é Portugal no ano 2030. Enfim, temos algumas visões de mais longo prazo. Temos várias metas, como todos sabem, inclusive, temos metas para 2050, que obviamente muitos de nós assumem porque esperam já cá não estar, pelo menos com responsabilidades. Mas de facto, esta questão do longo prazo e do desígnio é algo que tem que nos convocar.
Por exemplo, esta ambição para Portugal, neste estudo, estava devidamente planeada nestes setores da educação, portanto, Portugal está no top 10 dos países com mais emprego, em tecnologia e conhecimento, o 15% de adultos com baixa escolaridade converterem-se, e esta questão da baixa escolaridade, como sabem, ela não é uniforme, não é? Nós temos uma ótima escolaridade no grupo entre os 20 e os 35 anos, e depois onde ela é péssima é do grupo dos 35 aos 65. E, portanto, obviamente, ela é segmentada. De qualquer maneira, pensem, mesmo assim, ainda, e nós temos tido um êxito nas pessoas que têm tido acesso à universidade em termos qualitativos e quantitativos, pensem, por exemplo, qual é que é a diferença de valor entre alguém que acede, portanto, tem o 12º ano ou que consegue, por exemplo, um bacharelato a fazer código ou qualquer outra profissão, ou na área de enfermagem ou qualquer outra profissão que seja mais diferenciada. Qual é que é a diferença de valor desses 100 mil pessoas, por exemplo, se quiserem uma unidade, a ganhar 950 euros na hotelaria ou ter um ganho diferenciado? Só quanto é que isso representa em termos de PIB? E, portanto, no fundo, nós temos algum tipo de planos, não é? Costumamos dizer que Portugal, planos não falta mais a execução, que falta mais execução, não temos dúvida. A questão se temos plano suficiente é outra coisa, mas o que todos nós sabemos também é que nestas épocas de incerteza é mais importante planear. Mas também o que nós sabemos é que o plano, como dizem os militares, é a primeira baixa em combate. Não é? Portanto, não é por isso que nós não temos que fazer planos, mas a questão é que a realidade depois confronta-nos, como sempre, e há vários anos, só que desta vez de uma forma mais rápida e mais incisiva, confronta-nos e, portanto, lá vamos ter nós que ver o que é que fazemos ao plano. E enfim, para sistematizar e ver esta parte do enquadramento desta sessão, não é para nós vermos esta questão do propósito, os temas que foram escolhidos como enquadramento, mas depois a parte que se desenvolve é a parte dos recursos, a parte das pessoas, não é? E, portanto, temos aqui estas três, para além do painel introdutório do contexto macroeconómico, político e social, depois temos então as três partes que eu diria que estão subjacentes ao propósito, como eu dizia, de uma pessoa, de um país ou de uma organização. E, portanto, o que eu me proponho é irmos ver, portanto, em termos de contexto, em termos de recursos e de pessoas, como é que podemos atingir esse tal desígnio e o que é que isso pode representar. E começamos com um quadro que foi projetado há bocado. Nós, na Caixa, seguimos 2 ou 3 indicadores, designadamente seguimos este, e o que gostamos de ver neste é a comparação. Comparação entre anos. Por exemplo, em 23, o grande problema imediato foi o custo da inflação. O custo de vida, não é? Que nunca tinha sido o maior problema e foi, como toda a gente sabe, toda a gente reconhece isto, era o grande problema do ano. Se formos a 2021, qual é que era o maior problema de curto prazo? Era a pandemia, não é? E, portanto, temos aqui esta questão, é interessante este quadro no sentido de ver a evolução, mas também no sentido de ver, como dizia o Dr. Pires Lima, o que é que nos convoca no curto prazo e o que é que se mantém no médio e longo prazo. E no médio e longo prazo mantém-se sempre as questões climáticas. E isto já acontece há muitos anos. E nos vários indicadores, este indicador do World Economic Forum é um, se forem a outros, aparece sempre esta parte. E, portanto, nos grandes riscos, basicamente, 40% são climáticos, 20% estão na ótica social e os outros 30%, pela primeira vez, estão na ótica da tecnologia.
e da insegurança, não é? Aliás, penso que foi das notícias mais surpreendentes para todos, pelo menos para mim foi bastante surpreendente, foi o risco maior ser o risco da desinformação, a que não é alheio o facto de haver eleições americanas e de que não é alheio a experiência passada. No entanto, nesta parte, digamos, de enquadramento social, em termos macroeconómicos, para mim há uma coisa que é muito importante, que é a qualidade das instituições, e não só para mim, portanto, que é, no fundo, há vários autores que dizem que a qualidade de um país e a riqueza de um país se define através da qualidade das suas instituições, que do livro da Riqueza das Nações, do Samuel Gluck, que eu gosto de citar. E, portanto, a questão da governance é uma questão que é essencial. E, portanto, temos uma questão de governance. Nós hoje em dia falamos basicamente, quando falamos de governance, falamos da corporate governance, ou seja, aquilo que somos nós que temos que fazer enquanto gestores nas empresas, mas, de facto, há toda uma governance na administração pública que está ligada à parte da burocracia, no bom sentido e muitas das vezes, na maior parte das vezes, no mau sentido, mas que nos dá o framework onde nós nos estabelecemos e depois nas organizações. E, de facto, nós podemos ter organizações boas e pessoas boas, mas se não tivermos uma governança adequada, mais cedo ou mais tarde dá asneira. O caso da banca foi um caso que aconteceu há 2 décadas, neste sentido. E, por exemplo, não há qualquer dúvida da valia do que é uma empresa ter um plano de sucessão. Não é? Quer dizer que é uma coisa básica e que é fácil de fazer, não é? Fácil de fazer, que leva a empresa a reunir-se, etc. Mas quer dizer, uma coisa mais básica do que ter um plano de sucessão para os seus administradores e também para os seus diretores. Eu estou a dizer que é fácil, embora eu, por exemplo, tenho que tratar do plano de sucessão e tive que sugerir que nomes é que eu considero que me podiam substituir. Portanto, há aqui esta parte assim, sempre um bocadinho sui generis, mas quero dizer, é algo que é essencial. Por exemplo, nós percebemos isto tudo muito bem quando são diretores, quando são gestão intermédia. Depois, da mesma maneira que eu defendo que é importante a governance, também é importante a qualidade das pessoas. E, por exemplo, a questão do fit and proper é uma questão que existe na banca, existe também nos seguros não com o mesmo grau. E reparem que o Governo, desde há algum tempo, tenta fazer uma lista com um conjunto de perguntas, precisamente para despertar conflitos de interesses, etc. Mas reparem, se essa lista fosse mais apurada, se essa lista fosse aplicada também aos gabinetes, teríamos muito menos problemas. E nessa lista não é só perguntar que interesses é que as pessoas têm, o que já não é pouco, mas em que, como acontece na banca, se as pessoas foram condenadas, se as pessoas tiveram algum problema, etc. E explicar porquê, muitas das vezes, é apenas explicar. Como, por exemplo, há um conflito de interesses. O que é preciso é saber se ele é mitigável ou não é mitigável. Quer dizer, não é não haver interesses nenhum e escolhermos só pessoas que não têm qualquer outro tipo de registro. Na parte da economia, já aqui foi falado, este quadro, portanto, obviamente Portugal aparece neste quadrante aqui porque tem um crescimento baixo. Não sei se isto foi intencional ou não, Portugal está ali no quadrante inferior, nos 25, debaixo da palavra Espanha. Mas portanto, o que eu queria dizer é que a primeira é lá para Alice, que obviamente o crescimento está ligado ao investimento e, portanto, o que tem interesse aqui neste quadro é a correlação que eles fazem. E a segunda parte que tem interesse é aquilo que todos nós sabemos, mas que, quando está quantificado, tem interesse. Não é? É que 30% está correlacionado com o investimento, quer dizer que 70% respeita a outras questões. Não é? E vê-se ali, por exemplo, a comparação com a Letónia, que independentemente do grau de partida tem um crescimento muito maior. Então, esses 70% dependem de vários fatores, da produtividade, daquilo que se falou, da questão do capital intensivo, não é só se os trabalhadores trabalham muito ou trabalham pouco, como todos sabemos, é a questão de que tipo de capital é que está associado, mas também o conjunto de fatores da nossa sociedade. Não é? E é por isso que este ponto do contexto introdutório é tão importante.
não é? E Portugal, sistematicamente, pontifica bem na parte das infraestruturas, na parte da educação, na parte da saúde, e bastante mal na parte fiscal e na parte laboral, não é? Isto apesar de Portugal, neste último ranking do IMD, este foi publicado a semana passada, há outro do World Economic Forum, este é o da semana passada, em que Portugal sobe a alguns lugares, mas mantemos-nos ali à volta do 36º. E, portanto, estas as considerações, portanto, que vão ainda ser desenvolvidas, mas que me parecem essenciais em termos de enquadramento macroeconómico. Governance, qualidade das instituições, que riscos é que temos que enfrentar, como é que os podemos mitigar, investimento, produtividade. No segundo aspecto, a parte de recursos que vai ser abordada e desenvolvida, gostava de trazer aqui 2 ou 3 temas. Este é um quadro que eu já apresentei e, no fundo, quero dizer, o que eu lhe designei este quadro foi a vitória dos intangíveis sobre os tangíveis. Portanto, não há empresas e muito menos bancos que vivam sem capital, sem volumes de negócios, sem ativos, sem crédito e, portanto, isso é a base da solidez das empresas e, designadamente, de um banco. Mas a outra certeza que temos desde há alguns anos a esta parte, diria eu, há 1, 2, 3 décadas, é que isso não basta. Isso é uma condição necessária. Porque não temos dúvida nenhuma que a condição que é necessário juntar a esta para se tornar condição suficiente é a primeira com a segunda, como por exemplo reputação. Vejam, já não falo das questões dos bancos que foram à falência por questões de má governance e de reputação, mas, por exemplo, os governos que caíram por má governance e reputação. Não é? E estou a falar, obviamente, de Inglaterra, por exemplo, de Boris Johnson. Depois, eu gosto deste quadro porquê? Porque ainda ontem a notícia foi que a empresa Nvidia é a maior de capitalização bolsista. E, portanto, a novidade é o quê? Há um ano atrás, as 7 maiores empresas de capitalização bolsista, 6 eram tecnológicas, que são as do costume, mais a Saudi Aramco, portanto, petrolífera. Portanto, o que nós sabemos agora é que das 7 maiores, portanto, passou a Nvidia também a fazer parte. E, portanto, as questões da marca, as questões da inovação, as questões da reputação, as questões de bases de dados, de inteligência artificial, da cultura, da visão, são, de facto, essenciais. E podemos dizer, quer dizer, não podem viver sem a outra, não é? Senão, às vezes, parecia algumas fintechs que não tinham capital nem clientes, mas queriam, enfim, ser vendidas por vários milhões. Mas o que vemos é que há cabeça com um propósito, não é? Há cabeça com uma visão muito clara, mas que, de facto, os intangíveis vão sendo cada vez mais objeto de, diria eu, de necessidade e de trabalho. E, portanto, aqui na parte da inteligência artificial que vai ser desenvolvida, eu achei graça a estes 3 ou 4 slides que a inteligência artificial diz que no fundo, isto são os quadros da Accenture, que, no fundo, traz-nos algum tipo de casamento, ou seja, o que é que eu faço com a inteligência artificial. E aqui nós temos hoje em dia 2 coisas. É que discutimos se a inteligência artificial vai tirar ou não empregos aos humanos, mas o que é mais claro é que os humanos que utilizarem a inteligência artificial é que vão tirar os empregos aos que não utilizam a inteligência artificial. Certo? Por outro lado, outra questão que a inteligência artificial traz, e aqui para os especialistas que têm mais conhecimento que eu, podem ver que o que nós estamos a ver hoje é que a lei de Moore, não é? Que a capacidade dos transistores duplica a cada 2 anos e, portanto, o custo baixa, etc. Isto está em causa porque, de repente, deu-se aqui um crescimento muitíssimo mais significativo. Portanto, esta questão de qual é que é o match para a inteligência artificial, eu não tenho dúvidas que a inteligência artificial fará parte. A questão é
como é que ela vai ser utilizada e a questão dos empregos ou não empregos que vão ser mais afetados ou menos é uma questão que está ainda em aberto. E aqui o segundo aspecto que é focado é nós na nossa interação, portanto temos uma interação humana, mas, por exemplo, uma assistente digital, como num banco ou numa série de empresas. A assistente digital da Caixa atendeu 1,5 milhões de chamadas e que resolveu o assunto. Não é? Hoje em dia existe, é preciso, na inteligência artificial, para mim, enquanto gestor, interessa-me o que é que existe hoje, o que é que vai existir daqui a 2 ou 3 anos e o que é que vai existir daqui a 10, 20. Não é? E, portanto, por exemplo, hoje há bancos que o que nós fazemos com a nossa assistente digital, e a nossa assistente digital, como qualquer outra, o que é que ela faz? Ouve, fala, lê, não é? Dados biométricos e pensa. E, portanto, já tem todas estas características, do ser humano. O que é que hoje se consegue também fazer? Por exemplo, consegue-se ter, de facto, com uma ferramenta de IA, a resposta, por exemplo, a 90% das reclamações por mail. Não é? Que não estão standardizadas, que não estão escritas, são as mais diversas. E, portanto, vejam o poder que isto tem em termos de custos e em termos de satisfação do cliente. Depois, a questão do nosso próprio espaço. A questão é, vamos ter o espaço próprio no nosso escritório, temos a parte do trabalho em casa, mas também temos um espaço virtual onde cada vez mais nos representamos. E quer dizer, temos aqui a questão dos avatares, mas temos as questões muito simples, que é quantas pessoas é que vocês conhecem que já têm todos o seu bonequinho escolhido no telemóvel, não é? E, portanto, como é que elas querem ser representadas. E, portanto, temos desde as coisas mais simples até às coisas mais complexas. Agora, o que sabemos é que o espaço é diferente. E depois, por outro lado, como é que a própria inteligência artificial nos está a afetar, não é? E está-nos a afetar das formas mais tradicionais, diria eu. Os dispositivos que nós conhecemos há imenso tempo, o que fazem hoje é desenvolvem-se. Por exemplo, com aqueles óculos eu consigo ler os mails, não é? Ou, por exemplo, com aquele dispositivo eu consigo controlar a glicémia, consigo controlar os batimentos cardíacos, a tensão, etc., com uma coisa, ou ter outro tipo de informação. E a inteligência artificial, obviamente, com certeza isso será falado, tem os seus benefícios, tem os seus perigos, mas uma das certezas que nós temos é o crescimento efetivo que está a acontecer agora, não é? E muitas das vezes, quando nós vamos a uma aplicação, ou uma app, etc., o erro mais comum que nos aparece é este. Os entendidos sabem todos o que isto é excesso de procura. Portanto, é o erro mais comum hoje em dia que aparece nos sistemas informáticos. Portanto, overload. Não é? E isto leva-nos a pensarmos noutras formas de servir. Por exemplo, hoje em dia, a questão da banca, se tem mais balcões ou menos balcões. Obviamente, a banca hoje tem menos balcões, mas se pensarem no vosso caso, não vos vou perguntar há quanto tempo não vão a um balcão, porque a maior parte das pessoas já há algum tempo não vai a um balcão, mas posso-vos perguntar se fazem hoje mais transações ou menos do que faziam há 2 ou 3 anos. Em média, fazem 10 vezes mais transações do que faziam há 5 anos. Cada um de nós, porque transfere, paga o MBWay, paga a conta no que transfere para o filho, partilha o almoço, etc. Portanto, com menos tipo de recursos, eu consigo fazer muito mais transações e os bancos dão muito mais serviço. Não estou a discutir depois a plataforma, não é? Que é outro tipo de discussão. O outro ponto dos recursos que já foi abordado e vai ser abordado, portanto,
nesta Assembleia é, de facto, a questão da sustentabilidade. E aqui na parte da sustentabilidade, só apresentar uma ou duas coisas no sentido que a sustentabilidade não é opcional. Por exemplo, os bancos hoje em dia têm todos stress tests, não sobre as suas questões climáticas, mas sobre as questões ambientais dos seus clientes. E a parte ambiental dos seus clientes vai desde o risco físico. Vejam, por exemplo, um banco, toda a parte que tem de hipotecas, não é? Se essas casas estão sujeitas a certo tipo de riscos ou não. E o que nós sabemos é o que é que aumentou de riscos em termos de incêndio, o que nós sabemos é o que é que aumentou de riscos em termos de cheia e também em termos de seca. O mês passado, a revista Economist trazia uma enorme vivenda junto ao mar e, portanto, sobre um monte, só que, portanto, não é? Uma casa à beira-mar, uma casa de sonho enorme, tinha um pequeno problema. Portanto, um dos cantos da casa, por baixo já não tinha terreno onde estava assente por causa da erosão. E, portanto, este tipo de riscos é um risco muito claro. Na parte dos bancos, não é só este tipo de riscos que analisamos, mas é o tipo de emissões dos nossos clientes. Não é? Porque, se no fundo vamos para o tal net zero em 2050, isso só é possível com um esforço enorme também das próprias empresas. E, por exemplo, reparem, se nós quisermos congelar um determinado limite de emissões, isso significaria o quê? Ou a empresa diminui as emissões ou não pode crescer. Estão-me a explicar? Imaginem uma cimenteira, não é? Emite 500 toneladas de CO2 por X toneladas de cimento. Portanto, se eu tenho um net zero, o que acontece é o quê? Ou ela faz o freeze, e portanto não pode mais crescer, ou até lá vai melhorando a sua pegada ecológica e a tal descarbonização que aqui se falava. Nesta parte dos recursos, vale a pena falar também da parte da transição energética. Na parte da transição energética já se falou muito, vale a pena destacar a nossa posição privilegiada de Portugal e da Ibéria em termos do acesso a lítio, do acesso que temos ao sol, do acesso que temos aos oceanos, que nos privilegia relativamente a outros posicionamentos, mas vale a pena falar de outra coisa, que é, para além da criação de empregos, que este tipo de transição energética, o que é que vocês acham que estamos a falar? Quando falamos de transição, estamos a falar de quê? De substituição. Estamos a falar do quê? Estamos a falar de alguns milhares de milhões de euros de destruição de capital fixo, não é? E o investimento de vários milhares de milhões de euros, ou trilhões, se quiserem, para ficarmos mais impressionados. Mas quer dizer, esta transição energética é isso que significa. E, portanto, de qualquer maneira, o impacto no PIB, portanto, será significativo, o impacto nos empregos, os chamados green jobs, também será significativo. Passando para a última parte desta nossa sessão dos alumni, portanto, a parte das pessoas, tipicamente, a parte mais importante. E vai haver uma parte sobre demografia, como dos outros temas que eu falei. Apenas chamava a atenção do quadro superior do vosso lado esquerdo, que mostra um quadro que é relativamente interessante, no sentido em que até 2050, a única maneira de nós termos alguma manutenção da população é através da imigração. Portanto, nós podemos dar melhores condições às pessoas para terem mais filhos, nós podemos aumentar, portanto, a taxa de fecundidade, podemos aumentar a esperança de vida, que felizmente ela está a aumentar. Nada disso, até 2060 ou 50, tem qualquer efeito. Portanto, a população portuguesa só vai crescer por efeito de imigração. E, portanto, este é um dado que vale a pena. Temos que trabalhar nos outros, não é? Na qualidade de vida, na parte
da esperança de vida, mas esta é a primeira questão. E depois a segunda questão é sobre o tipo de imigração. E vale a pena ver este quadro que tem o tipo de imigração que está aqui, portanto, com aquela emigração na década de 60, portanto, em que saem pessoas de Portugal em grande quantidade com baixas habilitações. Depois temos, em 75, as pessoas que vêm, não é? Uma grande quantidade de pessoas que o país absorveu de uma maneira que eu considero muitíssimo positiva. E depois temos alguma vinda também de algumas pessoas ali nas décadas de crescimento de Portugal. E depois temos uma imigração muito ligada aos jovens e a pessoas mais qualificadas. E, portanto, ali naqueles dois tipos de imigração, a diferença é de que, em primeiro lugar, tínhamos uma imigração de pessoas menos qualificadas e agora temos o contrário de pessoas mais qualificadas. Da mesma maneira que de antes vinham, portanto, ali recebemos muitos portugueses, portanto, das ex-colónias, e aqui recebemos pessoas com tipos variáveis de educação. E a questão da educação, no quadro que tem aí do outro lado, o que nós vemos é que tem que de alguma forma contribuir para este gap que nós temos em termos de habilitações. Nesta questão que se coloca muito hoje, e estamos todos de acordo que a fuga dos cérebros e das pessoas qualificadas é negativa. Mas há um estudo da Universidade Nova, da professora Cátia, se não me engano, que diz que, portanto, não diz que a imigração, portanto, a saída de jovens de Portugal é negativa, mas diz que tem vários aspectos positivos. O que eu quero chegar não é defender que as pessoas saiam, mas é sim dizer que também há um lado virtuoso desde que as pessoas possam voltar, e há um lado, sobretudo, de contrariar aquela ideia que não vale a pena estudar porque depois as pessoas saem. Ou que não vale a pena formar em certos cursos porque depois as pessoas emigram. E, portanto, isso é uma total falácia e portanto, este estudo aqui prova. Depois a questão do reskilling, que já está muito falado. O que eu achei interessante é que este quadro quantifica mais ou menos, tem ali uma tentativa de quantificação, quanto é que a melhoria das habilitações das pessoas que temos os tais 35 aos 65 anos podia dar, de 2%, e também aqui o que a inclusão, uma maior repartição da riqueza, de género, etc., que poderia dar também um incremento de 4 a 5% do PIB. De qualquer maneira, o que nós sabemos é que, por cada investimento tecnológico significativo, o investimento em pessoas continua a ser mais importante. E, portanto, a questão das pessoas passa por, de facto, uma adaptação em termos digitais, naquilo que têm que aprender, naquilo que é o seu mindset, que é, como sabemos, a questão mais complicada, e em Portugal, por exemplo, pela questão do empresariado que é preciso desenvolver. Uma coisa que é muito discutida é se o talento é inato, ou se aprende, ou que há pessoas que têm um talento natural. Eu este quadro apenas acho interessante no sentido que o talento é algo que se desenvolve, mas desenvolve-se se eu tiver pessoa ao longo de muitos anos de trabalho e com muitas horas de experiência. E, portanto, o talento não é ninguém que nasceu com um ADN privilegiado à partida que não possa depois ascender. E nesta parte do talento e das competências é essencial o que é que nós pretendemos dos nossos líderes. E o que nós pretendemos dos nossos líderes, das lideranças, neste capítulo das pessoas, é que elas possam gerir a tal turbulência, que tem aqueles acrónimos todos engraçadíssimos, do VUCA e do Brittle, etc., 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 mas que, no fundo, o que me interessa sempre a mim é o que é que isso significa, não é? Qual é a consequência dessas coisas? E a consequência é que, no fundo, nós precisamos de líderes que se adaptem.
não é? E se compararmos, este slide é de uma professora da Universidade de Berkeley, se não me engano. Basicamente, o que ela diz, vai olhar para o darwinismo e diz quais é que são as espécies que se adaptam melhor. E, portanto, basicamente, o crocodilo, porque o crocodilo, se repararem, só se mexe quando vai comer. De resto está ao solo, passa-se ao lado, etc. E, portanto, no fundo tem uma visão muito clara de qual é que é o objetivo dele. É-lhe completamente indiferente, só se mexe quando há comida. Não é? A estrela do mar é porque lhe podem cortar uma ponta, porque ela tem uma perna, mas ela tem a possibilidade de renascer. Ou seja, quando nós fechamos uma divisão numa nossa empresa, porque conseguimos substituir por outra. E vejam o que tiveram os gestores que fazer durante a pandemia. Ou, por exemplo, o caso do camelo, que aparece ali como planner, no fundo é o edger, não é? O que é que ele faz? O que ele faz um edging entre a água e o tempo que vai para o sol, para o calor do deserto, não é? Portanto não vale a pena aprendermos com os camelos, mas de qualquer maneira o que é verdade é o quê? O que é verdade é o quê? Ele sabe que vai para o deserto. E, portanto, antecipa isso e abastece antes de sair. E depois, por outro lado, a chita, não é? A chita que no fundo, é o ser mais ágil e que todos nós percebemos a questão das organizações. E, por outro lado, o líder que tem que ter algum tipo de sensor, no sentido de perceber onde é que está o perigo e como é que se adapta ao perigo, no sentido como do camaleão. E este tipo de líderes é preciso, para estes tempos instáveis, como é preciso ser mais rigoroso naquelas tarefas mais tradicionais. E nas tarefas mais tradicionais, qualquer gestor, eu já vi isto, há outro slide sobre isto, que é quem é que nós queremos ter connosco no autocarro, há outros e quem é que temos que ter fora do autocarro, há outro da McKinsey que diz que a tarefa principal do gestor é quem é que escolhe e quem é que tira das suas equipas, mas o sentido é este. Eu pus este slide porque tem aqui uma particularidade. Diz aquilo que todos sabemos, que em qualquer, e sabemos isto desde o tempo que éramos alunos na faculdade, não é? Havia lá uns que a gente esperava sempre que não acabassem aquilo, e portanto que remavam para trás. Não é? Há outros que são os mais diligentes, os que puxam a carroça, não é? Os tais que nós nas empresas pedimos sempre uma coisa e pedimos a quem? A quem está sempre mais ocupado, não é? Mas depois o que é que nós temos hoje? Cada vez mais. Temos aquela faixa do meio que a única novidade que tem é que é crescente. São os quitters, são os observadores. Eu estou cá, faço a minha vida, saio daqui, etc. Então qual é que é o grande trabalho do gestor? O grande trabalho do gestor, se calhar não é tanto motivar ainda mais os da frente, porque é como aos bons alunos, não é? Quer dizer, um professor tem sempre 2 ou 3 alunos que são excepcionais. O trabalho bom de um professor não quer puxar por esses 2 ou 3, eles já são excepcionais. A questão é o que é que eu faço aos do meio, se eu os consigo tornar muitíssimo melhores ou não. E, portanto, aqui em termos de gestão, aqui a questão é o que é que eu consigo fazer àquela massa que é a maior parte da minha organização. E, portanto, para que lado é que eu os consigo levar? Consigo tirá-los de observadores e juntarem-se ou não? E este é que é, de facto, o compromisso de um gestor e num tempo em que o que nós sabemos, portanto, como já vos disse, isto é algo que é tradicional, a única coisa que este tempo tem de diferente é que esta percentagem é maior. E, portanto, exige mais da nossa atenção. E isto, portanto, aqui nesta Assembleia, portanto, está-se a discutir conhecimento, o que sabemos, que competências necessitamos, a tal questão da network, que ainda há pouco vi que estava ali, a nossa reputação, tudo isto são nossos ativos, mas também, no fundo, aquilo que temos, e é isto que hoje aqui é discutido nos próximos painéis. Ou seja, recursos humanos, financeiros, tecnológicos, e depois também, ontem foi entregue o Prémio Pessoa a Dom José Tolentino, e, portanto, ele citava numa entrevista recente que deu, que os recursos que uma universidade devia ter, que no dicastério que ele tem para a educação, devia ter, seriam recursos que
5 tipos de recursos. Obviamente, primeiro a pessoa humana, depois a questão do espanto. Só quando nós nos espantamos é que reagimos, é que nos interpelamos, é que nos inquietamos, é que procuramos e é que temos curiosidade e que nos leva a agir. A questão da relação, da conexão, e a vida, nós todos sabemos que a vida nas empresas é uma questão também de conexões e de relações. A aceitação do risco. A questão do gestor ter que estar, muitas das vezes, naquilo que se chama o edge. A professora Fátima Carioca, num artigo, chama-lhe a ousadia. Quer dizer, quem não tem é melhor ficar em casa, não é? Ou escolher outro papel, que há muitos papéis nas empresas, não é? Portanto, não é preciso. E depois, de facto, a esperança. Quer dizer, os otimistas, quer a gente queira, quer não, têm sempre uma vantagem face a outros, em média. E depois, ao líder, precisamos do tal propósito, do tal desígnio. E para isso, portanto, precisamos de um PIB maior do crescimento que resulta destas condições e, portanto, está ali um apanhado de alguns dos slides que estão por aí, de diversas empresas e universidades, não é? Quanto é que o nosso PIB pode crescer com melhor convergência de educação, com uma transição energética adequada, etc. Estão as pessoas, mas está, sobretudo, a questão do propósito. E a questão do propósito é darmos tudo no presente. Camus diz que a verdadeira generosidade para com o futuro é nós darmos ao presente. Ou seja, não é sermos quitters, não é ficarmos a observar, não é ficarmos com conversas de café, não é ficarmos a olhar o que é que isto dá, mas de facto intervirmos e sermos autores. Não sermos apenas observadores, mas sermos atores e autores. E relembrarmos sempre que nós próprios só acontecemos uma vez na vida. Mesmo quando aos 20 e tal anos somos invencíveis, não é? Portanto, vale a pena logo aí saber que, felizmente, temos 20 e tal anos, somos invencíveis, mas só acontecemos uma vez. E saber que a gestão tem vários componentes, como se aprende logo nas primeiras aulas, mas há uma que também faz parte, que é ser jardineiro, que é semear, que é podar, que é ver crescer, que é alimentar, que é diversificar e, sobretudo, que é fazer crescer. Muito obrigado.